Vamos começar, né? Eu acho que já tem um tempo suficiente. Quem for entrando, eu vou aceitando, mas é melhor a gente começar. Então, quero dar as boas-vindas a todos vocês. Eu sou a professora Lígia, Kaline Lígia, quem não me conhece. A princípio, estou afastada para cursar doutorado, mas sou professora do campus, do curso, há algum tempo. E, em conjunto com os professores, os outros professores, estamos desenvolvendo essa proposta de atividades extracurriculares. E uma dessas propostas é esse encontro, esse evento, para falar sobre as pesquisas, para falar sobre ciência. O que a gente produz, o que os nossos alunos produzem, e incentivar os outros alunos a produzirem também. Queria saber se todo mundo está me vendo direito, me ouvindo tranquilamente. Professor César, professora Clarice, estão aí? Estou aqui, ouvindo perfeitamente. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Também estou aqui. Ótimo. Viu? Pronto. Temos mais pessoas do que o que o professor Felipe falou. Então, vamos lá. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro ciclo de palestras, a contribuição das produções científicas dos docentes e egressos do IFCE, aqui no campus Limoeiro do Norte. Esse evento tem como proposta a disseminação das pesquisas realizadas pelos alunos e professores, na busca de contribuir com a ampliação dos olhares dos outros estudantes do curso para a pesquisa. A ciência move o mundo e supera barreiras. Mas a ciência é, antes de tudo, feita para e pelo homem, para aproveitar e preservar também os recursos que o mundo nos empresta. E a pesquisa, como meio para o alcance desse desenvolvimento, deve ser encarada como necessária à continuação do progresso nas diversas áreas do conhecimento, da educação física, no nosso caso. Nossa área é rica em possibilidades de pesquisa que podem contribuir com a fundamentação de uma prática pedagógica dos atuais e futuros docentes. Além do mais, é a partir da pesquisa que vocês se fazem discentes, que vocês têm a possibilidade de formarem-se dentro das concepções investigadas, testadas, analisadas, remodeladas e refletidas através da pesquisa. É neste sentido que a nossa palestra de abertura hoje irá tratar sobre as contribuições da pesquisa na formação e prática docente. E tem como convidados os professores César Sadal Pinto e a professora Clarice Santiago Silveira. Mas antes que a gente possa passar a palavra para os professores, eu gostaria de destacar alguns pontos sobre esse momento. Tá? O primeiro ponto é que esse evento ele não vai acontecer somente aqui por essa plataforma do Google Meet. O que acontece? O professor Felipe acabou de ser pai, ele seria o mediador desse evento hoje, e ele aconteceria pelo YouTube, pelo canal que foi criado exclusivamente para o evento. Então, como eu não tive segurança de começar o evento pelo canal no YouTube, não conseguimos a tempo, foram alguns percalços, eu preferi que hoje pudéssemos fazer pelo Google Meet, que eu tenho mais segurança. Mas este momento está sendo gravado e vai ser disponibilizado no canal. A partir das próximas vezes, vocês poderão acessar lá no canal do YouTube, vai ser transmitido ao vivo todas as outras palestras. Então, só para deixar claro, nossa plataforma oficial não é essa. Vocês vão poder saber tudo a partir do WhatsApp do evento, que vocês vão ter acesso ao finalizar a inscrição no formulário. O professor Felipe pede para lembrar isso. Lembra que também, para que esse evento vocês possam ter o certificado desse evento, vocês precisam participar de pelo menos 75% das atividades que estão sendo ofertadas e responder o formulário autoavaliativo ao final. Vai ser disponibilizado o link. Então, vamos lá. Participem do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, para vocês saberem de tudo o que está acontecendo. 75% de frequência e responder o formulário de autoavaliação, para poder terem acesso ao certificado.
A programação do evento, ela vai se iniciar hoje, tá certo? Já está sendo extensamente divulgada, eu coloquei aqui uma imagem, depois eu coloco novamente. Também estou repetindo a programação aqui no chat, e os meninos estão divulgando, o professor Felipe também está divulgando. Hoje nós teremos a abertura com os professores César e Clarice, como eu já falei, com a contribuição da pesquisa na formação e prática docente. Eles vão falar sobre isso. Amanhã eu estarei com vocês para falar sobre corpo, envelhecimento e educação física, que é o tema da minha dissertação de mestrado. Porém, amanhã não vai ser Google Meet, vai ser via YouTube, porque o evento de amanhã, a palestra de amanhã, vai ser transmitida pelo canal Saúde, lá no YouTube, que é um grupo de pesquisa do qual eu faço parte, aqui da UFRN. Esse evento, ele também pode fornecer certificado extra, ou seja, vocês vão ter as horas do evento do ciclo de palestras e também as horas do Saúde, lá do evento, ao assistirem a minha palestra. Basta que, para isso, vocês acessem o link que eu coloquei aqui, daqui a pouco eu coloco novamente, para se inscreverem lá no SIGA-A, que é a página da UFRN, se inscreve no SIGA-A, dá o nome lá no chat amanhã, e vocês vão ganhar o certificado, vai direto para o e-mail de vocês, tá bom? Só uma questão, na hora da inscrição no SIGA-A, vocês não vão precisar anexar nada, vai pedir, mas vocês não precisam, só finaliza a inscrição. E aí vocês vão estar inscritos no evento, podem acompanhar as outras palestras também que vai acontecer, mas amanhã a minha vai ser um evento concomitante, ok? No dia 19, serei eu, amanhã. No dia 25, teremos a palestra sobre corpo, gênero e gênero na licenciatura em Educação Física, com o professor Marcelo, e também o professor Eliakim, que é um egresso, vai tratar sobre o tema Dentro e Fora da Fronteira, corpos que subvertem a norma hegemônica de gênero, sexo e sexualidade nas aulas de Educação Física. No dia 26, a professora Juliana Moreira vai apresentar a palestra Os impactos da indústria cultural na formação de professores de educação física, juntamente ao professor Alisson Farias, com a palestra Livro Didático e as TIC, Possibilidades Pedagógicas para as Aulas de Educação Física Escolar. No dia 2, a professora Osirene estará com vocês, juntamente ao aluno Heraldo, ao professor Heraldo, aluno egresso do curso. Eles vão discutir as escolas de estado, as EPS, eu não tive tempo de investigar o que é a sigla, no Ceará, Gestão e Resultados de Formação de Professores, e o professor Heraldo Maia vai abordar a palestra com o tema Abordagens Críticas na Educação Física, o que os livros não contam. E dia 3, nosso último dia de palestra, vai ser o encerramento com o professor Luciano, nosso coordenador, e ele vai falar sobre o desempenho e aprendizagem de habilidades esportivas, contribuições da área do comportamento motor. Então, fiquem atentos, todos esses links serão disponibilizados para vocês, todas as palestras são muito interessantes e é importantíssimo que vocês possam acompanhar. Amanhã a palestra, mais uma vez, será comigo. E, para finalizar, gostaria de informar que esse evento, ele é uma das propostas de atividades extracurriculares que nós, do curso de Educação Física, já estamos debatendo há algum tempo, para que a gente possa atravessar esse período de pandemia junto com vocês, mantendo um vínculo, mantendo os laços e produzindo também, demonstrando as nossas produções, tecendo diálogos, construindo conhecimento, mesmo que ele não seja feito dentro de uma sala de aula ou dentro de uma sala virtual. Ainda assim, nós estaremos produzindo conhecimento, ainda assim, nós estaremos trabalhando para que vocês tenham aquilo que a gente pode oferecer de melhor. E como esse projeto das pesquisas, das linhas de pesquisa dos professores já estava sendo pensado há muito tempo, resolvemos colocá-lo para andar nesse período de pandemia. Então, esse evento é uma das propostas de atividades extracurriculares que o curso está ofertando para esse período pandêmico. É bem rico,
Então, aproveite. Além desse, também temos o projeto da professora Juliana, Janela para a Arte, que ela já apresentou para vocês. Já coloquei o link do Instagram, também vou colocar de novo. Acompanhe o Instagram, lá tem toda a programação. E também, em breve, o professor Luciano vai ofertar, junto com outros professores, um curso preparatório, esse é bem interessante também, para concurso e ENAD. Esse curso, ele busca compreender os principais temas e assuntos que são abordados em provas de concurso público e do ENAD em educação física. Principais temas abordados em provas de concurso e do ENAD do componente curricular educação física serão didática e da educação física, tendências da educação física, classificação dos esportes, ensino dos esportes no contexto escolar, desenvolvimento motor e aprendizagem motora, corpo como objeto de estudos da educação física escolar e as abordagens pedagógicas da educação física, o contexto das lutas na educação física escolar, filosofia da educação e formação do educador, teorias da aprendizagem, didática e os saberes da docência e legislação em educação física, lutas na educação física escolar, bases nutricionais e do treinamento esportivo e bases anátomo-fisiológicas do movimento humano. Então, serão os temas tratados. Esse curso em breve vai ser divulgado, espero que vocês possam participar. E, para completar, eu peço que vocês, por favor, mantenham os microfones desligados, para que os professores possam ter um momento tranquilo de exposição, né, flexível, mas tranquilo, para que eles possam colocar tudo que eles planejaram para vocês, que com certeza é bastante rico. Tá ok? Se precisarem tirar alguma dúvida, coloquem aqui no chat. Eu vou colocar uma ordem de inscrição. Vocês podem pedir a fala e aí a gente vai liberando para vocês conversarem. Se houverem muitas perguntas, muitas intervenções, penso que 1 minuto seja suficiente para todo mundo, para cada um falar e também dar oportunidade para os outros, mas se não houverem muitas, 3 minutos, eu acho até 3 minutos de exposição, diálogo, pergunta, o que vocês quiserem colocar, também vai ser tranquilo, ok? Assim, eu desejo que todos possam ter um bom evento, fazer o melhor proveito de tudo que o curso de licenciatura em Educação Física do campus Limoeiro do Norte está ofertando. Sejam muito bem-vindos e obrigada. E agora eu queria convidar o professor César e a professora Clarice. Eles podem decidir quem quer começar, ou se querem falar alguma coisa antes. Fiquem à vontade, o tempo é de vocês. Bom dia a todos. Bom dia aos professores que estão aí, colegas do curso de Educação Física, né? Bom dia ao César, que ainda não conheço, né? Mas a gente teve aí, né, a mesma orientadora no mestrado, né, a professora Silvia Terrian. E aí eu queria saber se eu posso começar, já que o meu assunto ele é mais geral, para depois afunilar para educação física. O que é que você acha, César? Bom dia, professora. Um grande prazer também conhecê-la. Fique à vontade para iniciar. Na programação inicial que foi passada, você faria a abertura mesmo. Em seguida, eu me apresento, tá bom? Tudo bem. Obrigada. Bom, pessoal, quem não me conhece, né, sou a professora Clarice, estou há 1 ano no campus de Limoeiro do Norte, certo? Estou atuando mais nos primeiros semestres do curso, então quem já está no semestre mais avançado ainda não teve a oportunidade de me conhecer. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá tudo bem, né, o áudio? Ótimo. Tá certo, obrigada, gente. Eu vou começar aqui a expor meus slides, vou falar em torno de 20 minutos, mais ou menos, tá certo? Essa é uma apresentação bem sucinta. E aí, à medida que forem aparecendo perguntas, vocês podem se manifestar aí no chat, certo? Durante a minha apresentação, eu vou levantar alguns questionamentos, né? Vocês fiquem à vontade para responder durante ou depois, tá certo?
Eu acho que eu caí aqui. Peraí. Não. Eu fui, É porque deve estar na... eu fui apresentar uma janela aí. Pronto, agora vai dar certo. Vocês estão vendo? Só um minuto. Está começando. Tá aparecendo aí? Deixa eu... Sim. Vocês conseguem ver, né, a tela? Pronto, eu Sim. não consigo ver o chat, né? Então, não sei se alguém pedir para entrar, você consegue receber a mensagem, Lígia? E aí, caso... Como? Não sei, né? Se alguém Eu quiser fico atenta entrar, aqui, mas dá para ver. dá para ver, né? Se alguém pedir. Dá sim. Pronto. Então, como a Lígia bem ressaltou, né, o tema da nossa fala hoje é sobre a contribuição da pesquisa na formação e na prática docente, tá certo? Antes de trazer um pouco sobre o tema, eu queria apresentar, né, uma breve trajetória acadêmica e profissional que eu tive, né, durante aí a minha vida. Então, eu me formei em pedagogia na UES em 2009, e durante o meu curso, eu tive a oportunidade de ser bolsista de iniciação científica, CNPq, né, durante 4 anos. Então, foi um tempo bem considerável, né, de experiência com pesquisa, na qual eu estava vinculada ao grupo de pesquisa Educas, né, que até hoje aí é ativo lá no programa de pós-graduação em educação da UES. Então, após me formar, eu ingressei como aluna do mestrado em educação também na UES, cuja especialização é em formação de professores. E após o final do mestrado, em 2012, eu ingressei como professora efetiva da Prefeitura de Fortaleza, onde eu atuei mais especificamente com o ensino fundamental 1, né, durante 5 anos. E em 2017, eu fui aprovada no concurso do IFCE, certo? E que eu estou até o momento. Então, antes de vir para Limoeiro do Norte, eu era professora do campus Camusim, tá certo? Onde eu passei quase 2 anos e consegui aí me aproximar mais da minha cidade, né, Fortaleza, no campus Limoeiro do Norte. Então, essa breve trajetória que eu trouxe, ela tem um motivo, né? Que é essa minha inserção desde o início à pesquisa, certo? Então, a partir do 2º semestre, eu tive essa oportunidade, né? Fui incentivada por um professor a buscar essa formação, a esse grupo de pesquisa e me inseri desde cedo num campo da pesquisa, né? O que me possibilitou aí ler outras coisas que não era só apenas das disciplinas do meu curso, né? Ter contato com o fazer pesquisa, a coleta de dados, a análise, né, a publicação em eventos, né, a participação em eventos. Então, tudo isso me deu uma bagagem muito interessante, né, e me possibilitou aí continuar trilhando esse caminho da pesquisa, tá certo? Então, diante de tudo isso que eu apresentei, né, a minha pesquisa do mestrado, ela foi também voltada para as contribuições dessa formação em pesquisa, certo? Então, no caso, eu busquei professores, né, que já tinham tido essa formação de maneira mais intensiva durante o curso de mestrado, certo? Então, eu pesquisei aí por volta de 10 professores egressos de mestrado em educação, tanto da UES quanto da UFC, que têm uma atuação mais específica na educação básica, tá certo? Então, essa minha pesquisa, ela buscava despertar essa reflexão, né, sobre a importância da pesquisa na formação e na prática docente, e também conhecer as condições que esses professores tinham, né, dentro das escolas de continuar o seu trabalho com a pesquisa, né, ou como isso acontecia, né, que impactos essa formação exercia sobre o seu trabalho na educação básica, tá certo? Então, hoje eu não vou trazer os resultados específicos dessa pesquisa, porque o tempo
não permite, mas quem tiver interesse pode ir aí jogar no Google, né, dissertação e bota meu nome completo, e aí vocês conseguem ter acesso ao meu trabalho, tá certo? Mas foi um trabalho, assim, bem extenso, foi de muito fôlego, né, durante 2 anos, eu me dediquei especificamente a essa temática, tá certo? Então, eu trago um recorte, certo? Hoje, um recorte teórico da minha pesquisa, que vai trazer justamente as contribuições da formação em pesquisa, né, para a formação e a prática docente, onde eu vou me apoiar mais especificamente nos escritos desses autores que vocês estão vendo aí, né, que é o Stenhouse, o Zachner, a Marli André, a Menga Lúdico, o Pedro Demo, a Bernadette Gatti, dentre outros tantos autores, tá certo? Então, inclusive, esse recorte, ele foi publicado também em um capítulo de livro, né, que foi recentemente publicado, sobre formação e desenvolvimento profissional em educação. Então, também, quem tiver interesse, eu posso disponibilizar, né, esse artigo que foi publicado, para quem quiser ter mais informações sobre a temática, tá certo? Então, antes da gente começar, eu queria, né, levantar aí uma perguntinha para vocês. Não precisa responder agora, é só mesmo para vocês pensarem aí junto a vocês. O que vocês entendem, né, por pesquisa? Hoje a gente costuma muito ouvir, né, que a pesquisa é feita apenas por pesquisadores que estão dentro das universidades, dentro dos cursos de pós-graduação. Então, será que a pesquisa é apenas, só pode ser considerada apenas feita por essas pessoas, né? Uma pessoa simples que não está envolvida pode fazer pesquisa? Né? O que é que vocês pensam sobre isso? E aí eu digo que sim, né? Que a pesquisa, ela é tanto esse processo sistematizado, né, que os pesquisadores desenvolvem dentro dos cursos de pós-graduação, né, quanto os formandos, né, fazem quando vão produzir suas pesquisas de monografia, né, que traz um conhecimento, que produz um conhecimento. A pesquisa ela pode ser considerada também uma postura de questionamento, né, de reflexão e indagação sobre um assunto, sobre uma questão, sobre uma temática específica. E também pode ser essa investigação e estudo que você faz mais aprofundado, quando você tem uma curiosidade, você quer saber um pouco mais sobre determinado assunto, sobre determinada questão, e aí você busca fontes pela internet, por livros, enfim, por outros dados, né, para ter mais conhecimento sobre aquilo que você tem interesse, tá certo? Então, qualquer pessoa pode fazer pesquisa, né, não apenas os pesquisadores que têm essa formação, que se dedicam a isso. Então, a partir disso, né, eu venho trazendo um pouco de como a pesquisa ela foi sendo trazida aqui para o nosso contexto da educação. Então, eu destaco como um principal marco, né, a promulgação da LDB, né, a Lei 9394/96, que traz aí uma mudança no acesso à educação básica, né, onde a educação ela passa a ser direito do cidadão, né, e dever do Estado. E com isso, é exigido que haja uma melhor qualidade na educação, tá certo? Então, a partir disso, o professor, ele precisa ter aí uma formação em nível superior para ensinar nessas escolas, né? Passa a ser exigido isso, o que antes não era obrigatório, né? Bastava ter aí o curso normal, né? O normal pedagógico, que era a formação em nível médio, tá certo? Principalmente para ensinar aí crianças. E com a LDB passa a ser necessário aí a formação em ensino superior. Um outro ponto que eu levanto é o Plano Decenal de Educação para Todos, certo? Que aí passa a ser feita a elaboração dos parâmetros curriculares a serem guiados pelas escolas, né, para ajudar nessa qualidade do ensino, e também uma orientação da prática educativa. Então,
todas essas mudanças que foram acontecendo nessa época, elas tinham um objetivo, que era superar, né, o viés técnico e instrumental que existia muito dentro das escolas, né? O professor sem uma formação específica, né, sem tanto estudo, ele estava ali, muitas vezes, reproduzindo um conhecimento, reproduzindo práticas, e muitas vezes não tinham acesso a ter uma educação de tanta qualidade, tá certo? Então, essa mudança, né, foi acontecendo e foi exigindo uma superação desse viés, né, técnico e instrumental, tanto na educação básica, quanto nos currículos dos cursos de licenciatura, porque foi exigido que houvesse um ensino mais contextualizado, né, professores mais críticos, mais reflexivos, para que ele pudesse estar mudando essa sua prática nas escolas com o intuito de melhorar a qualidade na educação. Então, para formar esses profissionais, né, professores mais críticos, investigadores, era preciso que o currículo dos cursos de licenciatura enfatizassem esses elementos, né, despertasse para esses elementos. Então, a pesquisa, ela vinha atendendo essa demanda, né, de formar professores com possibilidades, né, de atender essa demanda de um ensino de qualidade, um ensino crítico, reflexivo e de melhor, né, para transformar aí a educação que a gente vê aí que está em constante crescimento, né, a globalização, ela traz essa necessidade de atualização da educação, do professor, os nossos alunos hoje estão cada vez mais antenados, né, tendo acesso à informação, então a pesquisa, ela vem, né, suprir a essa demanda na educação. Então, né, a valorização da pesquisa, ela vai sendo, né, dentro dos currículos dos cursos de licenciatura, ela vai sendo, ganhando força a partir da década de 80 e 90. Então, algumas pesquisas, né, do Pedro Temo, da Menga Ludwig, Marli André, do Zachner e do Stenhouse, eles vêm trazendo essa importância, né, e eles vêm valorizando esse vínculo entre a teoria e a prática na formação docente, né, a importância de atrelar os estudos teóricos à prática em sala de aula, o reconhecimento da importância, né, dos saberes, da experiência e da reflexão crítica para que haja aí uma melhoria dessa prática e a atribuição ao professor de um papel ativo no próprio desenvolvimento profissional. Então, todas essas pesquisas, elas vão ter esses pontos em comum, né, e de valorizar essa questão da pesquisa, o professor buscando o seu crescimento, buscando o seu desenvolvimento profissional através aí do estudo, da pesquisa, da reflexão crítica, ok? E aí eu trago o seguinte questionamento, né? Qual a importância da inclusão da pesquisa nos cursos de formação de professores, certo? Então, para que, né, incluir a pesquisa, o porquê que a pesquisa ela se faz importante desde o início, né, desde da formação inicial dos professores em nível de graduação. Porque, né, segundo os pesquisadores, a inclusão da pesquisa dentro dos currículos do curso vai possibilitar, né, ampliar esse leque de ações dos alunos, né, que vão se sentir mais preparados para atuar em sala de aula, para refletir, se posicionar de maneira crítica, né, de maneira mais autônoma dentro da sua sala de aula, desenvolver habilidades, né, que vão permitir melhorar esse ensino e também se sentir de forma mais autônoma no seu trabalho, né. O professor principalmente o professor de escola pública, né, ele tem essa autonomia, mas muitos não se sentem tão donos da sua sala, do seu trabalho. Então, a pesquisa, né, desde o início da formação, ela possibilitaria esse maior desenvolvimento aqui que eu citei para vocês. Então, é pela suscetibilidade, né, de formar professores mais críticos, com capacidade de analisar a sua prática, né, de maneira mais investigativa,
é que a pesquisa, ela se torna imprescindível, um elemento imprescindível a ser incluído na formação de professores, tá certo? Então, o professor com formação em pesquisa, ele vai ter mais elementos, né, para integrar o seu ensino e para poder estar sempre buscando essa melhoria dentro do seu trabalho, tá certo? E aí eu trago, né, de forma aqui resumida, algumas questões que fazem, né, a pesquisa tão importante para a formação docente, que seria, né, o despertar da criticidade e da reflexividade dos professores, né, a autonomia para intervir no ensino, o abandono do caráter reprodutivista do ensino, né, o que é isso? O professor, ele não se vê apenas como um mero transmissor do conhecimento, mas como alguém que vai estar ali se utilizando de forma crítica, se posicionando e trazendo o saber de forma contextualizada para que faça sentido para o seu aluno, tá certo? E a adoção também de uma postura política e consciente do papel social. Então, muitos entram na docência sem entender o papel social, a importância do ser professor. Então, a pesquisa, ela daria mais essa noção aos futuros professores, né, da importância do seu papel dentro da sociedade. E aí eu trago o seguinte questionamento, né? E você, já teve alguma experiência com pesquisa durante a graduação? Vocês já tiveram alguma oportunidade de participar de alguma pesquisa, de algum grupo de pesquisa, ou de produzir durante as disciplinas, né? Fazer alguma pesquisa durante os trabalhos avaliativos, né? Ir a campo, coletar dados, certo? E como essa experiência contribuiu com a sua formação? É interessante os alunos, né, que estão aí chegando, irem atrás, né, buscarem, saberem quais são os grupos de pesquisa existentes, quais são as bolsas, mesmo de forma voluntária, né, que tem disponível, porque essa inserção, essa experiência em pesquisa, ela vai trazer aí ganhos muito significativos para a formação do professor, tá certo? Então, aí eu deixo essa provocação, né, e esse questionamento para quem já teve, como foi, o que vocês acharam, como vocês avaliam essa experiência, tá certo? E aí, voltando um pouco para a pesquisa na prática, né, eu falei um pouco da pesquisa na formação docente, e agora vamos falar um pouco da pesquisa na prática docente. Então, apesar de ser considerada importante, né, a pesquisa ser considerada muito importante para a prática do professor, ela nem sempre ela é assumida como algo imprescindível dentro do trabalho. Isso porque as condições para a realização e divulgação da pesquisa dentro das escolas de educação básica nem sempre são muito favoráveis, tá certo? Embora haja aí uma série de aspectos positivos do professor estar realizando pesquisa dentro da sua sala de aula, né, dentro do seu trabalho, há alguns fatores que vão dificultar o desenvolvimento dessa prática, que são, né, a falta de preparo adequado dos professores para o bom desempenho em pesquisa. Então, nem todos os professores teve esse acesso a uma formação em pesquisa, teve uma orientação mais específica, tá certo? Muitos só pesquisam quando vão fazer a sua monografia, tá certo? E apenas essa atividade pontual muitas vezes não é suficiente para dar uma segurança para o professor desenvolver pesquisa. A falta de tempo disponível para que o professor se dedique a esta atividade, né? Muitas vezes a carga horária é extensa, né? Professores trabalham em várias escolas diferentes, então muitas vezes ele não tem tempo de sentar ali, analisar e se deter com mais afinco a uma realidade específica por trabalhar em várias, e as condições de sua realização em publicação. Então, a pesquisa, para ser considerada realmente uma pesquisa, ela precisa ser socializada, ela precisa ser divulgada, ela precisa ser aí amplamente, né, divulgada nos meios para que ela seja, de fato,
reconhecida como pesquisa. Então, muitas vezes o professor ele não tem tempo, ele não tem condições financeiras, ele não tem experiência para saber, né, onde, quando e como divulgar essa pesquisa de maneira satisfatória, tá certo? Então, diante de tantas dificuldades, né, quais as condições que o professor tem hoje de aliar a pesquisa em seu ensino dentro da educação básica? E aí, né, ela, apesar de encontrar, né, tantos desafios, o professor, ele precisa desenvolver, né, dentro da sua prática pedagógica, a pesquisa e precisa de algumas condições mínimas, que são tempo disponível, né, para estudar, coletar e analisar dados. Então, o professor, ele precisa de um tempo separado para isso. Tempo para promover estudos coletivos com outros professores, né, então é muito importante haver esse estudo coletivo, haver esse debate, essa discussão sobre a realidade da escola a ser investigada, da situação, uma disponibilidade de acesso à produção bibliográfica, embora hoje a gente tenha aí plataformas online, né, que facilitam essa busca, nem todos os professores conhecem e têm esse conhecimento de que é possível buscar tudo pela internet, e condições para participar dos eventos científicos e incentivo na carreira com melhores salários. A gente sabe que hoje, né, a questão salarial é uma briga aí, sempre foi, né, uma briga do professor para que ele seja valorizado, para que ele tenha seu tempo, né, tenha a sua valorização de titulação também reconhecida. Então, muitos acabam não investindo na pesquisa porque não vê incentivo, né, redução de carga horária e tudo mais, e também incentivos salariais. Então, com isso, né, sabemos que essas condições não são oferecidas nas nossas escolas, o que vai dificultar essa integração entre ensino e pesquisa na educação básica, tá certo? Mas se tudo que eu trouxe, né, a pesquisa ela é tão importante, né, para a formação do professor, e quando o professor chega na sala de aula, chega na realidade da educação básica, ele encontra condições tão difíceis, né, para que ele possa colocar a pesquisa em prática. Como é que ele pode aproveitar, né? Como a pesquisa ela pode ajudar o professor dentro do seu trabalho? É esse o questionamento que a Mafalda, aqui, toda desanimada, né, está fazendo e está aqui pensando, um pouco frustrada. Mas essa formação em pesquisa, né, ela vai trazer o desenvolvimento de uma atitude investigativa do professor, que ele vai ter um olhar diferenciado para a realidade, vai ter essa sensibilidade mais apurada, e isso a pesquisa é que dá, né, que desenvolve essa postura na pessoa. Então, o professor, ele vai poder ressignificar a sua prática, né, contextualizando o ensino, despertando o questionamento e a indagação dos seus alunos. Nem sempre ele vai conseguir despertar, fazer a pesquisa, mas ele pode utilizar elementos para despertar o aluno a ser mais criativo, a ser mais crítico, a ser mais questionador, trazendo aí questionamentos e não apenas reproduzindo o conhecimento que já está nos livros. Então, todas essas posturas, elas vão promover, né, uma melhoria no ensino e no desenvolvimento profissional do professor. E vai se ver apenas não mais como um mero transmissor de um conhecimento, né, mas como um sujeito ativo no processo de ensino e aprendizagem. Tá certo? Então, é para isso, né, que é preciso que o nosso curso de formação de professores, né, os cursos de licenciaturas, eles estejam atentos sobre a importância da pesquisa na formação docente, né, e que os futuros professores, vocês, futuros professores, se engajem, né, vocês são responsáveis pela melhoria na sua própria formação, então busquem, vão atrás, pesquisem, não fiquem só lendo os textos do curso, mas procurem temáticas que lhe interessam, se aprofundem, estudem, procurem ler artigos, tentar participar de eventos, e tudo isso vai contribuir para que haja essa melhoria
na sua formação como professor e vai lhe dar uma bagagem melhor de formação em pesquisa, para que você possa se sentir seguro a buscar um curso de mestrado, um curso de doutorado, e aí poder crescer aí a sua formação docente, tá certo? Eu queria agradecer pela atenção, né? Eu estou finalizando aqui a minha apresentação, e aí, caso vocês queiram entrar em contato, esse é o meu e-mail. Caso tenha algumas perguntas, a gente discute após a fala do César, que eu vou passar a palavra para ele agora. Obrigada a todos. Obrigada, professora Clarice. Agora, professor César, fique à vontade. E quem quiser falar alguma coisa, a gente deixa para depois, tá certo? Obrigada. Obrigado, professora Lígia. Parabéns, professora Clarice. Foi muito esclarecedor a sua fala. Eu gostaria de me apresentar para aqueles que não me conhecem. Me chamo César Augusto Sadala Pinto. Sou professor, né, no curso de licenciatura em Educação Física do Campus Limoeiro do Norte, desde 2011, e encontro-me nesse momento em afastamento, né, para cursar o doutorado em Educação pela Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer a minha projeção na forma de um PowerPoint, que eu penso que deixa a apresentação mais fluida. Por favor, informem se não estiver aparecendo a apresentação. Eu optei, antes de iniciar, eu queria registrar que é um imenso prazer retornar ao lar, né, vou dizer assim, pois é assim que eu me sinto participando desse evento maravilhoso promovido pelo curso. Parabenizo os organizadores e agradeço imensamente ao professor Felipe, né, pelo convite inicial. Ele não está presente, mas eu queria aproveitar para registrar a minha imensa alegria pelo nascimento do filho dele, o Pedro. Com certeza, em breve, estará brincando com a minha filha, a Lívia. E eu também sinto muito feliz de estar revendo alguns rostos conhecidos aqui. Queria registrar, primeiramente, a presença da minha companheira de caminhada, mãe da minha filha, Niliane Lima Martins, que está acompanhando e que é aluna do curso também. Vejo alguns colegas professores com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar, outros eu não tive essa oportunidade, mas terei, espero. E alguns profissionais, né, professores que são egressos do curso. Vejo alunos meus que eram meus alunos quando eu estava em atividade, estão aqui acompanhando, e alunos também novos, né? Muito bom ver que o curso está burburilando mesmo pessoas, né? Que é o fim de todas as nossas ações humanas, são as pessoas. E vejo aqui também alguns colegas meus lá do programa de pós-graduação. Não sei se foi... eu acabei acionando esse evento para alguns colegas, então é muito bom vê-los aqui. Eu trago para vocês um diálogo sobre a necessidade, conforme a temática do evento, de desenvolver pesquisa, tanto na formação do professor, quanto na sua prática docente. E no atual cenário em que a gente está vivendo, isso é muito mais evidente a importância, vamos dizer assim, dessa formação para a pesquisa. Que contexto é esse? Só para especificar. Primeiro, o contexto da pandemia, né? Toda essa desorganização social a que nós estamos sujeitos em decorrência do vírus. Em segundo, o próprio cenário, a própria conjuntura nacional e internacional que se forma, né, no sentido de apreço às práticas extremistas, a gente tem visto isso tanto a nível de Brasil quanto a nível internacional, uma desconsideração pela ciência, a gente vê isso no próprio combate à pandemia, né, o conhecimento científico sendo desvalorizado em prol de um conhecimento opinioso, vamos dizer assim, uma subalternização das ciências, da educação, no contexto da ciência, né? Ou seja, ciências sociais, ciências humanas, ciências históricas, sendo colocadas como inferiores,
né? Então, esse é o contexto a que me refiro. Uma tentativa de desmantelamento da educação superior, em particular, e, de maneira geral, da educação, desde a educação básica, então, até a pós-graduação. Então, é uma realidade que a gente vivencia através de uma tentativa de tirar a autonomia das instituições de ensino superior e dos próprios professores, uma tentativa de impor uma própria forma de trabalho que a gente já percebe que ela não é eficiente, como, por exemplo, o ensino remoto. E, por fim, pessoal, eu destaquei aqui uma aproximação, um apreço a práticas autoritárias relacionadas ao fascismo, relacionadas a períodos de exceção que a gente viveu no Brasil e no mundo. Então, mais do que nunca, essa discussão sobre a formação e prática do professor crítico, primeiramente, reflexivo e pesquisador, faz-se imprescindível, e particularmente no campo da educação física, considerando que nós tratamos com um objeto muito singular. É o movimento? Não, não é o movimento, mas são as pessoas em movimento, porque o movimento é algo inerte. Nós lidamos com pessoas que se movimentam, considerando o movimento como um dado biológico, mas, acima de tudo, como um dado cultural. Dessa forma, eu trago como título da minha apresentação uma metáfora a qual eu faço referência a um filme que provavelmente vocês tenham visto, chamado Eu, Robô. É um filme norte-americano, produzido pela Century Fox, né? Dirigido por Alexandre Proyas e protagonizado por um ator norte-americano, Will Smith. Nesse filme de ficção científica, ele se passa em um futuro 2035, onde androides desempenham funções humanas na sociedade, tarefas cotidianas. E eles são impedidos, esses androides, por via da sua programação, de agir contra os próprios seres humanos, agir com violência contra os próprios seres humanos. Até que um desses androides, ele transcende a sua programação interna e adquire uma consciência autônoma, por isso que ele fala eu, robô. E este é o ponto central dessa metáfora. Eu, robô, eu, pesquisador, eu transformo isso numa pergunta. Eu, professor crítico reflexivo, eu transformo isso numa pergunta instigadora, né? E aí essa metáfora, ela exatamente nos instiga para essa necessidade de pensar profissionais, ou necessidade, ou pertinência, ou mesmo impertinência, se você avaliar assim, de formar profissionais para a prática de pesquisa. E aí está incluído a prática crítico-reflexiva. Eu gostaria de iniciar apresentando também um pouco da minha trajetória, porque isso tem uma relação com o que eu sou, com o que eu faço dentro do campo da educação física, e também qualquer pessoa faz essa relação da sua trajetória pessoal, profissional, acadêmica, com a sua prática dentro do campo da educação física. Então, eu me graduei em 2008 pela Universidade do Estado do Pará, né, que é o estado onde eu nasci e onde eu tive o meu primeiro contato com pesquisa através da publicação de um artigo, Esporte Educacional, uma possibilidade de restauração do esporte. Em seguida, em 2011, eu ingresso no IFCE como professor, no curso de licenciatura em Educação Física, juntamente com 3 outros professores, a gente propõe um projeto pedagógico do curso, que hoje já está passando pela sua 3ª reformulação, 2ª de maneira oficial. E no IFCE eu tive a oportunidade de atuar com disciplinas da área de pesquisa, com a participação em projetos de pesquisa como o PIBIC, com a publicação de um livro também, e tive a oportunidade de atuar com outras atividades, eventos e veiculações periódicas, enfim, eu vou trazer para vocês. E também, em 2015, eu tive a oportunidade de me formar mestre em educação pela Universidade Estadual do Ceará, aqui já no estado que me adotou, e eu defendi a dissertação intitulada A Formação do Professor Reflexivo na Educação Física. E agora eu estou tentando, compreender os processos de desenvolvimento profissional desse professor, tendo como referência a teoria crítico-reflexiva.
Eu gostaria de destacar, e aí eu passo para o próximo slide, que assim como a professora Clarice, parece até que nós combinamos a apresentação, mas eu garanto a vocês que a gente não fez isso, é realmente uma linha de raciocínio, talvez oriunda do nosso referencial teórico compartilhado, mas a necessidade de se discutir o conceito de pesquisa. E a professora Clarice já traz aí, eu não gostaria de me aprofundar nisso, ela traz a pesquisa como sendo uma atividade de alto nível, como sendo um questionamento constante, como sendo uma busca de conhecimento, então ela contempla muito bem isso. Eu gostaria só de enfatizar que, associado a esse entendimento que a gente tem da pesquisa como busca pelo conhecimento, um autor dentro do campo da filosofia, da própria educação, o Pedro Demo, ele traz um conceito que, na minha opinião, é muito salutar nesse contexto que a gente vive, que eu acabei de ressaltar, que é a pesquisa compreendida como capacidade de elaboração própria. Ou seja, é algo onde o pesquisador se vê como autor, se vê como sujeito tanto da relação social que ele estabelece dentro do campo da educação física, ou dentro do campo familiar, ou dentro do campo profissional, quanto dentro do campo do exercício da sua profissão, do aspecto formativo, né? Então, salutar a gente entender a pesquisa dessa forma, porque senão a gente acaba cometendo um erro de achar que pesquisa é você pegar um monte de autores e começar a ficar falando o que eles dizem. Você agir com aquilo que Alves Mazotti chama de ventriloquismo, você falar somente pela boca dos outros e não se posicionar como autor no processo de construção do conhecimento. Então, eu também assimilo essa ideia do professor Pedro Demo, de que a pesquisa deve ser compreendida como uma capacidade de elaboração própria, num contexto de autonomia e num contexto de busca pela emancipação humana, social, científica, pedagógica, enfim. Né? Então, é claro, é necessário reconhecer a multiplicidade da pesquisa. Existe pesquisa de caráter teórico, pesquisa de caráter empírico, pesquisa que faz uma relação com a prática profissional direta, outras que discutem a própria metodologia do que é fazer pesquisa. Mas essa pesquisa ela tem que ser considerada como uma atividade de descoberta, tá? Como uma atividade de criação. E esse entendimento é muito salutar. E aí o Pedro Demo diferencia dois tipos de pesquisa. A pesquisa como um princípio científico e a pesquisa como um princípio educativo. Para o autor, a pesquisa como um princípio científico refere-se àquela feita na universidade, como nós conhecemos, onde busca-se um rigor teórico-metodológico na construção desse conhecimento, busca-se trazer o conhecimento produzido para uma apreciação pelos pares cientistas, ou seja, é preciso submeter o que eu pesquiso aos outros, ao parecer do outro. O outro vai emitir um parecer. Eu faço isso, por exemplo, quando eu defendo uma monografia para uma banca avaliadora, quando eu defendo uma dissertação, quando eu defendo uma tese para uma banca avaliadora. Ou quando, por exemplo, eu publico um artigo em uma revista. Então, isso é muito importante, porque não se faz pesquisa só. Entretanto, o professor Demo faz uma dura crítica à pesquisa. Ora, a pesquisa não pode ser, como a professora Clarice já abordou, algo restrito a um pequeno grupo de privilegiados, que são os pesquisadores de alto nível, que estão se distanciando da realidade, se escondendo na prolixidade de suas falas, enfim. A pesquisa ela precisa ultrapassar os muros da universidade e alcançar também os alunos e professores da educação básica. Porque os alunos e professores da educação básica, eles também fazem pesquisa, tá bom? E essa pesquisa, em muitos casos, ela está também em pé de igualdade no que se refere à cientificidade com as pesquisas feitas na universidade. Em outros casos, elas assumem uma dimensão educativa, pedagógica, no sentido de formar novos pesquisadores.
E aí o professor Pedro Demo traz a perspectiva da pesquisa como princípio educativo, que é uma postura a ser adotada desde a educação básica, como? Com caráter criativo, na busca de resolver problemas, como uma descoberta e criação no campo social. Né? Então, isso deve ser estimulado desde a educação básica. Eu vou muito além aqui, com base no professor Pedro Demo, e eu concordo com essa perspectiva. É claro que não deve-se, por exemplo, abrir mão da necessidade de uma formação sofisticada do pesquisador. Não se deve abrir mão do rigor metodológico. Né? Então, isso daí deve ser postulado. E aí eu trago aqui para vocês, a partir dessa compreensão do conceito de pesquisa, um problema que também a professora Clarice abordou, que é a relação ensino-pesquisa. Há uma falsa dicotomia de que o ensino do professor não deve estar relacionado à sua prática como um pesquisador. Segundo Pedro Demo, isso é uma falsa separação, uma falsa dicotomia. E, na verdade, ela só contribui para distanciar o professor da prática de pesquisa científica, por não reconhecer-se como pesquisador ou por não se sentir capaz de desenvolver pesquisa em decorrência das exigências técnicas que são solicitadas. Mas, na verdade, isso daí não está relacionado à capacidade do professor, mas às condições que lhe são dadas, condições de tempo, condições de salário, condições de conciliar o seu trabalho com a prática de pesquisa, e a professora Clarice abordou muito bem isso. Né? Então, dessa forma, nós devemos entender que há uma necessidade de superação dessa falsa dicotomia, reconhecer, sim, a necessidade do rigor metodológico, entretanto, trazer à tona a discussão da importância de, primeiro, formar o professor desde a universidade para que ele tenha pesquisa, para que ele desenvolva pesquisa. Como isso? Através de disciplinas relacionadas à pesquisa, através de experiências extracurriculares relacionadas à pesquisa, através de um estímulo à sua capacidade criativa. O que a gente percebe na universidade tradicional é que há uma supressão da capacidade criativa do aluno. Não, você não deve falar isso, porque isso daí você só pode emitir a sua opinião própria depois que você estudar muito. E ciência não é isso. Ciência é você reconhecer a capacidade de criação, estimular a fundamentação dessa capacidade de criação a partir de um sólido rigor metodológico. Então, essa atividade de pesquisa ela deve ser estimulada a partir dessa dimensão, na minha concepção. E o professor, aquele entendido só como um profissional que dá aulas, ele, na verdade, está parado no tempo. Parece-me que a formação que ele teve na graduação foi suficiente para toda a trajetória profissional dele. E não é assim. A gente sabe que o campo profissional, ele traz questões que não foram abordadas na nossa formação e que elas precisam ser contempladas a partir de um processo contínuo de formação continuada e desenvolvimento profissional desse professor. Então, isso demanda uma atitude do professor que seja crítica, no sentido de ler a sua realidade de forma contextualizada e fundamentada e posicionar-se diante dela, reflexiva, no sentido de construir um pensamento que entenda a realidade e compreenda no sentido de transformá-la quando isso for um processo natural, um processo necessário, e de pesquisa, no sentido de que ele sistematize o que ele compreende, o que ele conhece a partir dessa realidade, ou a partir da releitura de uma teoria, por exemplo, e coloque sob a apreciação de outros professores, outros profissionais, em busca de uma melhoria da sua prática. E aí, daí, né, nós temos, por exemplo, autores do campo da educação, como o norte-americano Donald Schoen, que a professora Clarice já abordou, como o Zeichner, que trazem uma dimensão de professor reflexivo, professor pesquisador. No âmbito brasileiro,
nós temos as indicações aí da professora também, a Ludic, a Marli André, e aí eu acrescento a Pimenta, como opções de nós pensarmos a formação desse professor crítico, reflexivo e pesquisador de sua prática. E, para finalizar, no campo da educação física em particular, a gente se questiona por que a pesquisa é importante na prática do professor, e a professora também já fez esse questionamento. Mas eu queria enfatizar duas dimensões aqui, que, na minha opinião, são salutares, são centrais nessa discussão, que é a contribuição da prática de pesquisa do professor para o seu desenvolvimento profissional, enquanto pessoa, enquanto profissional, né? E também para a melhoria da sua praxis docente. Ao usar o termo praxis, eu quero transcender a prática, porque a praxis traz uma ideia de prática embasada numa teoria com vistas à transformação da realidade. Ah, mas a realidade não precisa ser transformada. Eu penso que precisa, porque a cada dia emergem novas demandas, como, por exemplo, a demanda da pandemia. Professores que se viam em sala de aula, ministrando a sua aula no conforto, se veem agora desafiados com a necessidade de dominar recursos tecnológicos para ter que ministrar, para ter que discutir, refletir criticamente o conhecimento com seus alunos. E os próprios alunos que se veem diante do desafio de não ter acesso a meios tecnológicos ideais para poder ter acesso ao conhecimento dentro do seu curso de graduação. Então, eu penso que a mudança é, sim, um elemento constante na formação e na prática do professor. Então, é necessário que o profissional consiga identificar problemas, propor soluções fundamentadas, agir e observar e analisar o resultado de sua ação sobre a realidade. Então, nesse sentido, a pesquisa faz-se importante como um elemento de melhoria da praxis docente e também de desenvolvimento profissional, a partir do momento que o professor, ao desenvolver essa pesquisa, ele aprende. Desenvolvimento profissional no sentido de aprendizagem docente, onde o professor, ele se torna um professor melhor. E quem se beneficia? O aluno, a instituição, a sociedade. Né? Então, particularmente no campo da educação física, essa relação ensino-pesquisa, ela pode trazer potenciais efeitos positivos para essa prática do professor e deve ser trabalhado desde a sua formação profissional e também em processos de formação continuada. Então, eu destaco aqui esses elementos e particularmente relacionados aos elementos da cultura corporal de movimento, os quais são objeto de nosso trabalho, como, por exemplo, eu destaco aí a escola, né, no caso da educação física escolar, tem também a atuação não escolar do professor, né? Eu destaco elementos como, por exemplo, o corpo, corporeidade, esporte e a discussão sobre a própria formação. Eu quero lembrar que somente a partir de uma postura crítica, reflexiva e de pesquisa dos professores de educação física é que houve uma mudança na realidade da nossa área. Como vocês bem sabem, antes da década de 80, nós vivíamos um cenário de uma educação física exclusivamente técnica, onde, no contexto escolar, o esporte era o conteúdo hegemônico, e não o esporte como um dado sociocultural, mas a técnica esportiva. E no contexto não escolar, o higienismo, a prática de educação física com um fim único de promoção da saúde era o elemento central. Mas a partir da década de 80, os professores críticos, reflexivos e pesquisadores, como, por exemplo, a professora Celi Tafarel, que já veio aqui em Limoeiro conosco, o professor Helenor Cunhas, o professor Walter Brat, Lino Castellani Filho, enfim, inúmeros personagens que hoje se constituem clássicos da educação física, contestaram essa exclusividade da técnica sobre a atuação do profissional e propuseram uma reflexão crítica sobre a prática no sentido de contemplar outras dimensões. E aí eu destaco aqui, não se trata de negar o trabalho técnico do professor, não se trata de negar o movimento
não se trata de negar a importância do esporte como conteúdo escolar. Tudo isso é importante. O questionamento que os autores do giro epistemológico que se deu na década de 80 no campo da educação física trazem é que é necessário ampliar o olhar, porque o ser humano não é só movimento. No movimento há um sentido e um significado, há uma cultura. E isso trouxe impactos significativos para a educação física. E isso foi decorrente de uma postura crítica, reflexiva e de pesquisa desses pioneiros do pensamento crítico na educação física. Eu fico muito feliz hoje nesse evento que a gente traz isso para a discussão, né? Inclusive, nós vamos ter um egresso nosso, o professor Heraldo Maia, que vai discutir as abordagens críticas da educação física e inúmeras outras dimensões desse maravilhoso evento que vão trazer à tona essa discussão. E aí, mas de maneira virtual é muito chato, é muito cansativo, principalmente quando se alonga, mesmo, mas aí a grande sacada do evento é que esse material vai ficar disponível para consulta. Mas não para que vocês reproduzam, mas para que vocês tenham uma base de pensar a educação física por si mesmos. Então, é importante alertar a respeito dessas questões, mas eu queria destacar também que a pesquisa em si, ela não é uma panaceia. O que é uma panaceia? Como se fosse algo que trouxesse a solução para todos os problemas que nós temos na nossa sociedade, que nós temos no campo da educação e particularmente no campo da educação física. Falar isso é uma falácia. Dizer isso é uma falácia, porque a pesquisa por si só não é capaz de transformar uma dada realidade. Pessoas são uma postura que as pessoas, postura mesmo na dimensão do campo político, isso sim transforma a sociedade. Então é um erro dizer que a pesquisa é a solução de todos os problemas, isso é um alerta que eu faço. Mas as pessoas são, e quando as pessoas se envolvem com pesquisa, elas se tornam melhores, elas contribuem para que a sua área se torne melhor, ela busca olhar o mundo de uma maneira mais crítica e mais reflexiva. E, por fim, eu queria trazer uma fala também do Pedro Demo, que, infelizmente, é uma realidade que a gente precisa superar. Predomina em nós a atitude do imitador que copia, reproduz e faz prova. Deveria impor-se a atitude de aprender pela elaboração própria, substituindo a curiosidade de escuta pela curiosidade de produzir. Mas não é qualquer produção, é uma produção fundamentada, baseada na ciência, e não baseada em achismos. E aqui eu trago ao fundo a imagem, novamente, do filme Eu, Robô, onde nós temos centenas de robôs com que são idênticos, não apenas na sua imagem aparente, mas na sua programação. E aí eu gostaria de novamente fazer uma instigação a vocês e um desafio para que vocês superem a sua programação, como fez o robô do filme, e busquem transcender os limites, enfim, que impedem o seu desenvolvimento no campo da educação física, no campo da pesquisa, no campo social, que, em última instância, é o que condiciona a nossa atuação. Muito obrigado pela oportunidade. Aqui a referência que eu tomei como base. Eu optei por trazer uma apresentação mais enxuta. Entretanto, eu reafirmo a importância de uma leitura dos autores que a professora Clarice traz e que também eu tenho trazido na minha prática. Eu vou colocar aqui para vocês nos comentários alguns canais, alguns links, para que vocês tenham acesso a contato comigo, para que vocês tenham acesso a produções e a esse material que eu usei como base na minha apresentação. Muito obrigado. Obrigada, professor César, obrigada, professora Clarice, pela brilhante exposição de vocês. Foi muito, muito enriquecedor. Eu queria agora convidar os alunos a se fazerem presente aqui nesse momento, ligarem suas câmeras,
seus microfones com calma também, para que a gente possa fazer um diálogo, um debate. O evento é até às 11, mas a gente vai até onde pode. Espero que a gente só não precise passar tanto do horário para não ficar algo tão sobrecarregado. Mas a professora Clarice colocou vários questionamentos, colocou várias sugestões de reflexão, assim como o professor César, e eu acredito que são extremamente importantes para que vocês que estão na graduação, que estão nesse momento de formação, reflitam e compreendam o papel de vocês enquanto pesquisadores também, futuros pesquisadores, mas atualmente, enquanto estão na graduação, essa possibilidade de pesquisa como enriquecedora da formação de vocês. E aí eu queria colocar para a professora Clarice, para a gente iniciar aqui o debate, enquanto o pessoal coloca os e-mails e os nomes completos. Eu acho que poderíamos pensar mais aqui nas perguntas e depois concluir esses e-mails, mas tudo bem. Já temos uma pergunta aqui, olha eu, bem blogueira. Deixa eu colocar aqui, primeiro essa pergunta, eu acho que é do Rodrigo. Normalmente, quando o docente inicia sua carreira em relação à educação básica, se dedica integralmente a seu trabalho na escola, em que muitas vezes argumenta não ter tempo para pesquisa. Políticas educacionais na formação de professores, como o PIBID e Programa de Residência Pedagógica, incentivam os a pesquisar. Que outras ações poderiam incentivar a pesquisa? Ele não deixou a pergunta direcionada, mas eu penso que os dois professores que possam falar sobre isso. Enquanto não vem outras perguntas, fique à vontade. Bom, eu vou responder aí, né, que outras ações seriam essas, né? Dentro das disciplinas, né, é possível ter um início, né, ter algumas iniciações à pesquisa por meio de trabalhos, né? Eu costumo, quando eu ensinava didática lá em Camusim, eu trabalhava com pesquisa com os meus alunos, né? Eles iam para a escola, coletava dados e apresentava aos colegas, né? Então, não era uma iniciação tão profunda, mas era um início, né? Eles se aproximavam do campo, da escola, né? Observavam a prática, coletava dados, né? Fazia as anotações e refletia de acordo com a teoria que era estudada em sala de aula. Então, eu acredito que é possível o professor, dentro, né, das disciplinas dos cursos, incentivar essa pesquisa, a inserção em grupos de pesquisa, né? Eu acredito que tem alguns, né, no campus, Lígia. Tu pode me dar essa informação? Quantos grupos de pesquisa tem? Você sabe, Lígia? Desculpa, Clarice, eu não ouvi. Quantos grupos de pesquisa tem no IFCE? Quantos grupos de pesquisa tem no curso de educação física? Acho que o professor César pode responder isso melhor, inclusive nós falamos sobre isso ontem. César, fale aí para mim. Professora Clarice, logo no início do curso, nós criamos um grupo que hoje ele é validado pela CAPES, né, que é o Grupo Educação Física e Saúde. Agora, grupos de estudo são inúmeros, né? E esse grupo, ele é o que eu tenho conhecimento que ele é validado e nós temos muitos professores e alunos que estão nele, inclusive a gente está nesse processo com a professora Lígia de atualização, né, de trazer uma liderança que me auxilie a estar atualizando os dados do grupo. Mas assim, formalmente tem, né, mas informalmente, não é informalmente, para além do grupo, há inúmeros envolvimentos de professores em grupos de estudo. Sim. Completando a Luciana também, né? Tem um grupo. Isso, já ia falar, a fala do professor, completando a fala do professor César, o Luciano tem um grupo com o professor Rômulo, eu iniciei um grupo com o professor Marcelo para falar sobre corpo, mas a gente tem os percalços. Acredito que a professora Alzirene tenha um grupo para tratar sobre o professor reflexivo, acredito que seja isso.
e tem alguns outros rabiscos de grupo também se desenvolvendo. Pronto, então, a inserção nesses grupos, né, de forma voluntária ou por meio de bolsa, né, a Juliana está dizendo aqui também que está estruturando um grupo de pesquisa junto com o Felipe. Então, são outras oportunidades, né, você também procurar um professor quando aparecer eventos, né, buscar uma orientação por fora também para tentar produzir e participar. São algumas das possibilidades de estar trabalhando com pesquisa aí durante o curso de formação. César, quer acrescentar alguma coisa à pergunta? Eu queria destacar que essa questão, Rodrigo, ela é controversa. Essa questão de que o professor da educação básica ele precisa se envolver em pesquisa. Há uma linha teórica que diz que o professor da educação básica não deve e nem tem condições de se envolver em pesquisa. Outros, por exemplo, afirmam, e eu sou adepto dessa tendência, que a pesquisa é um elemento central no trabalho do professor e na formação. Um terceiro grupo defende que a pesquisa deve estar presente, mas ela não deve ser o elemento central. Também é uma ideia interessante. E, por fim, um quarto grupo que eu destaco, com base na Marli André, é que o professor na escola ele tem que se envolver colaborativamente com pesquisa com o pesquisador, né? Então, ele deve se envolver com pesquisa no sentido colaborativo, né? Eu entendo que a pesquisa é um elemento central do trabalho do professor, mas o professor não tem condições de pesquisar na escola. Então, isso é fato, tá bom? Isso é uma realidade. Por quê? Porque ganha mal, porque não tem tempo suficiente, entendeu? Porque não tem estrutura, enfim, como os grupos que a professora destacou. Mas eu sou um defensor de uma reflexão crítica sobre essa realidade. A gente não pode simplesmente se acomodar e se conformar com ela. A gente tem que entender que o professor não pode fazer pesquisa por modismo, mas na prática dele, ele sente necessidade de sistematizar o conhecimento. E por mais que ele não faça pesquisa e publique, ele faz pesquisa para fazer as aulas deles, ele sistematiza o conhecimento dele. Quem é professor sabe, tem um monte de conhecimento sistematizado, só que ele não transforma isso em publicação. Então a gente tem, na verdade, que lutar no sentido de valorizar a nossa profissão para que o professor tenha condições efetivas de desenvolver pesquisa. Tanto pesquisa educacional, no sentido como princípio educativo, como pesquisa no princípio científico. Só isso acrescentando. O seu áudio... Eu esqueci. Temos aqui o comentário do José Soares, ele fala que para nós que moramos no interior do estado é mais difícil participar de grupos de pesquisa para as cidades com universidades ou institutos, como o IF. Seria mais fácil... para quem mora na cidade seria mais fácil. Alguém quer falar sobre isso? Eu queria deixar um comentário sobre essa questão para o José, que uma das possibilidades ela está se apresentando aqui agora, porque como o professor César e eu conversamos ontem lá no debate que nós tivemos também sobre produção de trabalhos de teses, referencial teórico, o que a pandemia não fez para afastar a gente, ela acabou nos unindo ainda mais. Então, esse momento, ele só está sendo possível a partir desse momento da pandemia. E nada como uma grande lição de moral como essa. Eu acredito que a partir desse atual evento que a gente está participando, que a gente está vivenciando, muitas coisas vão ficar. Por exemplo, a possibilidade da gente dar continuidade a esse tipo de conversa, esse tipo de debate, de produção também, aqui pelas plataformas virtuais. Eu acho que isso vai alargar as fronteiras ainda mais, levar possibilidades maiores de pesquisa. Então, embora seja complicado, a gente entende que é complicado alunos que moram em outras cidades virem participar de grupos de pesquisa, de debates, de eventos. Ainda assim, é importante que vocês tenham em mente
que só passar pela graduação, sem realizar algum tipo de pesquisa, sem se preocupar com essa outra parte da formação de vocês, que, na verdade, eu defendo a postura de que é uma parte central da formação, só isso não vai garantir todos os instrumentais certos para vocês estarem atuando na escola e levando também uma nova forma de vivenciar e perceber a educação física de qualidade. Então, acredito que muitas oportunidades depois dessa pandemia continuarão existindo para que os alunos se aproximem da pesquisa, se aproximem da produção científica. Os professores querem comentar alguma coisa? Eu achei bem relevante o que você falou, acho que contempla bem o que eu penso. Eu também estou contemplado, professora. Uma pergunta aqui da Bruna, ela fala assim, gostaria de saber dos professores, ela agradece a fala, né, e gostaria de saber como avaliam a relação ensino-pesquisa no curso de Educação Física do IFCE. A pesquisa encontra-se contemplada em seus aspectos científico e educativo? Posso começar, professora? Bruna Lucas é egressa do nosso curso, minha colega lá no programa de pós-graduação, muito, muito bom estar com você. Pesquisadora sobre a relação ensino-pesquisa. Sempre que eu leio alguma coisa sobre ensino-pesquisa, eu vou lá correndo no WhatsApp e olha, o que tu acha disso? E, então, sobre a relação ensino-pesquisa no curso do IFCE, eu acho que é muito comum nas instituições nós temos a figura do professor que ele é aulista, né? E do professor que é o pesquisador exclusivo, que é aquele que, além de ministrar aulas, ele se envolve em atividade de pesquisa, aprova projetos PIBIC, né? Então, essa questão, ela precisa ser discutida, precisa ser refletida no âmbito do colegiado, né? Porque o professor que ministra a aula, ele tem muito conhecimento a dar, né, no sentido de sistematizar e divulgar esse conhecimento. Entretanto, ninguém vai fazer pesquisa porque está sendo pressionado e ninguém vai fazer pesquisa porque é um modismo, isso aí também é negativo, né? Então, vai de um processo de conscientização da falsa separação, né, dessa relação ensino-pesquisa, democratizar o acesso à pesquisa mesmo por meio de grupos, por meio de fomento a editais de pesquisa, que a instituição, ela, de fato, fomenta, por exemplo, editais de PIBIC, editais de infraestrutura de laboratórios, mas, por outro lado, a instituição, ela acaba não fomentando a realização de pesquisas, de financiamento de pesquisa para o professor, também é um elemento que em certa forma, em certa medida, eu vejo que não está presente. E aí, então, eu vejo, sim, dentro do contexto da instituição, essa relação e também a necessidade de repensar ela. E aí, sim, nós temos duas dimensões de pesquisa se manifestando, tanto como um princípio educativo, aquela, né, que o professor ele sistematiza o conhecimento como uma necessidade da sua atividade, da sua tarefa, mas ele não publica, ele não se envolve em eventos acadêmicos, e como um princípio científico, né, que é o oposto. Eu não sei se eu abordei por aí. Professora Clarice, fique à vontade para complementar. Só um minutinho, que eu tive aqui uma entrada aqui no meu ambiente. Tá certo. Sobre a fala anterior da questão de não poder participar dos grupos de pesquisa, né? Quem levantou foi o José Soares. Eu queria destacar que não necessariamente precisa estar presente para participar dos grupos de pesquisa, e reforçar o que a professora Lígia falou da importância das tecnologias nesse processo, tá bom? E a inclusão num grupo de pesquisa não impede você de produzir conhecimento, nem de ter autoria, tá certo? Então, você, por exemplo, eu quando saí da faculdade, eu acabei publicando o meu primeiro artigo, isso me estimulou muito, e eu não tinha vínculo nenhum com grupo de pesquisa ou com instituição de pesquisa. É claro que você vincular-se a um programa de pós-graduação qualifica esse processo. E eu acredito que isso é um processo natural. Geralmente, o professor que gosta de pesquisa, ele acaba ingressando num mestrado, num doutorado, como a gente tem no nosso curso vários exemplos. Alunos que foram PIBIC, foram PIBID,
e agora estão, né, no programa. Eu, por exemplo, fui uma aluna do PIBID, hoje sou professora e tenho passado por todas as fases de pesquisa e formação, porque foi um grande incentivo. Clarice, tem alguma coisa a falar sobre a pergunta? Eu tenho mais algumas aqui. Eu acredito que o professor César contemplou, né, assim, a questão do princípio científico, né, eu vejo dentro do curso de Educação Física uma grande iniciativa, né, dos professores de trabalhar com pesquisa, de se engajar com pesquisa, e vejo também dentro da sala de aula, né, essa preocupação em incentivar produções de artigo, participação em evento. Então, eu vejo como muito próspera isso dentro do curso, comparando com a realidade que eu vim lá do outro campus. Além do que, na educação física, todos os anos, no lançamento de vários editais, nós estamos geralmente à frente das propostas enviadas e alcançadas para a captação de bolsas de pesquisa, extensão, para os alunos. Geralmente, nós estamos liderando tanto ao envio de propostas, quanto também o alcance dessa aprovação dessas propostas. Professores, eu tenho aqui... Então, uma sucinta fala. Eu queria também retomar a história do curso, que nós temos, assim, 3 iniciativas que eu acho que são importantíssimas publicizar, né? Nasce no nosso curso de Educação Física a Semana de Educação Física do IFCE, a SEMEF. Ela foi realizada em 2017, tivemos a presença da professora Celi Tafarel, e ela contou com a apresentação de trabalhos acadêmicos científicos, né? Em seguida, ela foi adotada, né, pela instituição. Então, isso é muito importante, esse protagonismo do nosso campus. E hoje nós temos também, aí no nosso campus, não sei se vocês têm conhecimento, uma revista científica, que é a Refise, a Revista de Educação Física e Esporte, que também nasce aí no nosso campus, e hoje ela já, por exemplo, tem textos da Celi Tafarel na sua primeira edição, na sua 3ª edição, agora no final do ano, eu já vou fazer um spoiler, nós temos aí um outro clássico também, que vai trazer uma produção textual para a Refise. Então, é um espaço de publicação das produções de vocês, né? E a outra atividade é os inúmeros PIBICs e editais de publicação de livro, inclusive eu participei de um, que os professores se envolvem, né? Cada um na sua linha temática, que é riquíssimo. Exatamente. Deixa eu ver se eu estou com... Exatamente. Eu acho que a gente já temos aí um desenvolvimento bacana. Temos duas perguntas aqui. Eu estou esperando o meu chat carregar. Uma é da Roberta Carvalho. Ela pergunta, não direciona, mas vocês fiquem à vontade. Como escolher uma pergunta de pesquisa e definir os objetivos do trabalho? E 2, eu vou colocar e vocês respondem na ordem que quiserem. A professora Juliana coloca, gostaria que vocês falassem um pouco da dicotomia entre a pesquisa das ciências humanas e nas ciências biológicas da educação física. Vemos uma supervalorização da pesquisa na ciência biológica e um não reconhecimento do conhecimento científico na educação, por exemplo, na área da educação física. Ela pede para comentar e ela completa dizendo que a dificuldade de ter o reconhecimento do conhecimento científico nas áreas das ciências humanas, como na educação física, por exemplo, ela fala, né, sobre essa dificuldade na nossa área. Vocês podem ficar à vontade. Vamos lá. Primeiramente, sobre a pergunta científica. É uma grande... aí é uma linha de formação em pesquisa mesmo, né? A gente precisa discutir uma questão metodológica da pesquisa, né? Toda pesquisa nasce de uma dúvida para atender uma necessidade humana. Então, logo, ela tem alguma pergunta, né? Ela tem alguma pergunta que a motiva, que a orienta. Só que uma pergunta científica, ela não pode te dar uma resposta se não. Entendeu? Por exemplo,
Os professores de educação física têm conseguido implementar uma prática crítica na escola? Sim, não. Aí a resposta é sim, não. Então, eu não recomendaria esse tipo de pergunta. E eu tenho dialogado sobre isso com um amigo meu, que é o professor Hamilton Pernick, muito lá no meu canal no YouTube. E aí, uma outra questão que eu trago... Como deveria ser a pergunta, então? Deveria ser uma pergunta que instiga uma problematização, uma discussão. Por exemplo, como se manifesta as práticas pedagógicas do professor em uma dimensão de abordagens críticas, né? Onde eu consigo ver na realidade escolar elementos de discussão, de enriquecimento do conhecimento sobre essa minha questão. Outra coisa, essa minha pergunta, ela se insere num contexto temático que já foi pesquisado. A gente não inventou a roda. Por isso que a gente estimula o aluno a buscar outros pesquisadores, mas não para você ficar falando, colocando só o que eles estão falando. Você tem que ter o seu posicionamento. Mas você tem que entender que você não está inventando a roda. Eu não vou me alongar mais nisso, porque essa discussão metodológica vai longe. Né? Mas essas duas sugestões eu queria fazer. Clarice, quer falar alguma coisa sobre isso? Ou o César quer continuar na segunda resposta? Só pegando um gancho aqui na fala do César, né? Eu acredito que ele deve ter feito isso porque ele é orientando da Silvia, né, também. E a Silvia, ela convida a gente a fazer o estado da questão, né? Que aí você vai buscar tudo o que foi feito, tudo que foi produzido sobre a temática a qual você tem interesse. É que a partir daí você possa pontuar o que é que a sua pesquisa vai trazer de novo, né? O que é que a sua pesquisa vai trazer, vai contribuir para aquela área. Então, acredito que o estado da questão, que é essa busca, né, das publicações mais recentes, mais novas sobre aquela temática, também ajuda, né, a formular e a você poder ter um pouco mais de clareza sobre o que a sua intenção vai trazer de novo diante de tudo que já foi feito sobre aquele assunto. Eu tenho um estado da questão produzido, publicado, né, quem quiser ter interesse também nas nossas dissertações. Acredito que na do César, com certeza, né, deve ter, e na minha também. Então, fica aí a dica. Tem sim, excelente, professora. Temos a segunda pergunta da Juliana, que ela coloca sobre a dicotomia da pesquisa entre as ciências biológicas e a produção do conhecimento na área das ciências voltadas para ciências humanas, ciências da educação, para a gente na educação física, não é? Ela pede para vocês falarem um pouco sobre isso. Supervalorização de uma em detrimento da outra. Professora Clarice, pode começar. Eu não tenho tantos elementos assim, né, porque a minha pesquisa é mais voltada para a área da educação, mas eu observo muito isso em relação às áreas, né, biológicas, em relação às exatas, que há essa supervalorização, né, em detrimento dos cursos da área de humanas. Então, cursos da área de filosofia, sociologia, cursos de formação de professores, eles têm sofrido, né, atualmente, com mais ênfase, esse corte, né, corte de bolsas, corte de incentivos, e até mesmo uma perca, né, de privilégios por parte aí do Ministério da Educação, né, mais especificamente, onde o que é produzido ele é realmente rechaçado como algo sem importância, sem contribuição, e que me preocupa bastante. E associado a esse contexto, professora, que é patente, né, na nossa realidade hoje, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas bancas de defesa de monografia no nosso curso e também orientar algumas monografias. Eu me afastei em 2018, né? Os professores me deram essa oportunidade. E aí, antes disso, eu percebo que no nosso curso, na minha época, havia um equilíbrio assim muito interessante entre as pesquisas da área experimental e as pesquisas da área da educação. Eu até arrisco afirmar que era bem forte
iniciativas no sentido de propor estudos de natureza não experimental. Não sei como é que estão as proposições agora, mas eu queria destacar que essa questão ela é muito mais complexa do que aparenta ser, né? A ciência, quando nasce no século XVII, com os pioneiros da ciência, René Descartes, Francis Bacon, enfim, Isaac Newton, ela surge num contexto de empiria, de observar os fenômenos naturais e de experimentação. Então, ela tem uma origem, certo, nas ciências duras. Aí, um cidadão chamado Auguste Comte, ele pega toda a metodologia das ciências naturais e tenta aplicar nas ciências humanas do homem, né? Ou seja, então ele tenta fazer uma uma aplicação como se isso fosse possível. Ele chamou de positivismo. Isso trouxe inúmeros problemas, porque a gente não pode olhar para uma relação humana como a gente olha para um fenômeno natural. Existem nuances, principalmente aquelas relacionadas ao significado, né, das ações, que carecem de uma atitude do pesquisador que se dá no âmbito da hermenêutica, da interpretação. E nós também há uma dimensão de envolvimento mais íntimo entre o pesquisador e a realidade pesquisada, ou seja, o meu objeto de pesquisa é uma pessoa, eu posso dialogar com ela, diferente do pesquisador das naturais, que o objeto de pesquisa dele é um rato, né? Ou é um acontecimento que não é social. Então, a dicotomia começa aí. Isso é agravado por um entendimento de que as ciências humanas elas têm um grau de cientificidade menor. Por quê? Porque o pesquisador das humanas fala nós no seu texto. A gente estava falando isso com a professora Lígia ontem, em um grupo de Portugal, lá do programa de doutorado, do qual ela faz parte, uma discussão riquíssima. A gente fala nós, aí o pessoal das ciências naturais diz isso é errado. Não, não é errado. É que nós partimos de paradigmas científicos diferentes. E isso precisa ser pontuado. A ciência humana e social, ela traz um arcabouço de rigor teórico-metodológico extraordinário, como a professora Clarice destacou. A gente, lá no nosso programa, tem que fazer um estado da questão, que é um mapeamento de inúmeras produções no campo onde a gente está tentando pesquisar, para poder propor uma tese científica ou uma dissertação. A gente precisa primeiro mapear o campo de conhecimento. Então, há uma cientificidade, há um trato com o sujeito que ele precisa ser considerado, né? Entretanto, o atual contexto político-social, ele não privilegia. Por exemplo, considera a história uma disciplina menor na escola, isso reflete uma forma de pensamento, considera a filosofia. Por quê? Porque o poder autoritário não quer que você pense, não quer que você reflita, e ele acaba atribuindo às ciências humanas e sociais uma dimensão menor no contexto da cientificidade. Mas nenhuma é menor ou maior do que a outra, para finalizar minha fala. As ciências duras da natureza, elas trazem contribuições imensas antes e hoje. E as ciências naturais, elas também trazem essas contribuições, e ambas, não há inferioridade ou superioridade em relação às duas. E na educação física, a gente precisa reconhecer isso. Né? O movimento, ele precisa ser estudado, o movimento em si, o gesto esportivo, o gesto motor. Mas a gente precisa também estudar o significado desse gesto, o significado da atuação do professor na escola. Enfim, me permitam interromper aqui, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas é uma discussão maravilhosa, eu adoro falar sobre isso, eu praticamente sou defensora desse tipo de pesquisa, e eu acho que devemos colocar na cabeça, desde sempre, as diversas possibilidades de investigação, mas é interessante entender, com base nessa contextualização histórica que o professor César fez, e também desses argumentos que a professora Clarice fez, né, um acaba influenciando no outro, que é a desvalorização, ela não é de hoje, ela não aconteceu ontem, e ela não vai parar amanhã, ela é fruto de vários acontecimentos históricos, na ciência, na produção científica, vários momentos da sociedade, várias necessidades que essa sociedade demonstrou
de construção de um homem, de um tipo de homem, para atender a determinados ideais. E hoje isso finda nessa desvalorização, nessa falta de políticas públicas, né? E é interessante a gente sempre lembrar que a educação ela é um campo completamente específico. É muito específico, os sujeitos que fazem parte dela são específicos, o contexto onde ela acontece é específico, então ela demanda uma forma de aplicação de pesquisa também específica, né? Além do que nós, professores, nós, pesquisadores, nós não estamos estudando, como o professor César colocou ontem também, nós não estamos estudando um objeto, um assunto, que ele é separado da gente, ele acontece aqui num determinado tempo e espaço, mas é que ele não influencia na nossa vida, de certa forma. Muito pelo contrário, nós somos os investigadores e nós estamos influenciando esse contexto. Então, é interessante que a gente coloque isso na cabeça desde sempre. Estamos quase finalizando, eu tenho aqui mais uma pergunta, quem quiser colocar suas considerações, eu acredito que vocês também possam ligar o microfone, pedir a palavra, estão muito tímidos, colocam aqui no chat, mas é interessante essa interação. Então, o Paulo Rogério, ele coloca assim, na cultura finlandesa, o princípio da pesquisa é norteador da formação dos sujeitos, uma formação básica inicial. No Brasil, existem iniciativas na educação básica, mas ela ainda é tímida, sendo que os alunos chegam na graduação com muitas dificuldades. Como fomentar a pesquisa como algo cultural para a formação dos professores? Vamos lá, né? Paulo Rogério, meu amigo, do programa de pós-graduação da UES, prazer mesmo tê-lo aí. Esse evento maravilhoso aí está unindo, professora Lígia, professores, estudantes, professores pesquisadores. E a instigação do Paulo, ela vem no sentido muito parecido com aquele que o Nobre, né, que o Rodrigo Nobre destacou anteriormente, né? Só que o Paulo traz essa dimensão cultural mais ampla. É muito complicado. O Brasil, tanto na vida quanto na pesquisa, ele copia, né? Vocês sabem que o modelo esportivista brasileiro, ele nada mais é do que uma importação, né? E aí os autores críticos, como o professor Lenor Kunz, vêm questionar essa influência, essa importação. Eu não estou dizendo que o que vem de fora é ruim, mas a gente precisa trazer de fora, contextualizando com a nossa realidade. Isso é ser crítico. Trazer o que é de fora, contextualizando a nossa realidade. Ler os autores, contextualizando a nossa realidade. Ouvir os professores, contextualizando a nossa realidade. Eu penso que esse é o elemento central. E o Brasil, por uma cultura colonialista, eu não queria fazer uma relação direta com isso, mas é um fato, nós temos uma cultura colonialista, e ainda hoje nós somos colonizados, né? Esses discursos políticos recentes do neoliberalismo, isso não é novo, isso daí é resultado do processo de colonialização brasileira dentro do campo cultural. Tanto é que nós tivemos nos Estados Unidos e na Europa inúmeros governos de extrema-direita emergindo, e esse movimento chegou ao Brasil logo em seguida. O Brasil não vem com algo novo. Não quer dizer que o Brasil não tenha algo para ofertar. E é exatamente o contrário, e a crítica vai nesse sentido. Porque a cultura brasileira é extremamente proativa, tanto no campo cultural específico da educação física, dos esportes, quanto no campo social em geral. Por exemplo, a peteca, a capoeira, né, elementos da nossa cultura corporal, particularmente falando, que são criações brasileiras e que encontram aqui no nosso país. No campo da pesquisa, essa dependência cultural, ela pode ser um elemento de influência associado ao modelo universitário que nós temos, que também é importado do modelo escolástico. Né? Lá, quando surge a universidade, ainda na Idade Média, esse é o mesmo modelo que nós temos, a figura centralizadora do professor, e que a gente vê iniciativas no sentido de romper isso, né?
mais colocando o professor como o centro do conhecimento, e hoje a gente vê que na realidade, nós temos iniciativas de conhecimento que acompanham a universidade na periferia e que precisam ser reconhecidas pela universidade. E para finalizar a minha fala, então, eu entendo que o processo de fomentar a pesquisa como uma cultura no campo da formação de professores, ela passa pelo reconhecimento do professor como um profissional crítico, reflexivo e pesquisador. Então, a gente precisa, para superar essa nossa condição de subalternos, primeiramente, olhar para dentro de si, né? Então, eu penso que aí é um caminho possível, tanto no campo geral da educação e também da educação física. A professora Clarice gostaria... Só complementando aí a fala brilhante do César, né? Eu acredito que seja muito importante também quebrar um pouco desse elitismo, né, que há entre os pesquisadores das universidades e os professores da escola. Eu acho que tem que haver uma forte ligação entre escola e universidade para que haja essa integração, né, para que os professores que estão na universidade, eles tenham mais conhecimento da realidade das escolas, né, que eles possam se juntar aos professores, participar mais ativamente desse cotidiano, né, para que haja a criação dessa cultura, né, da pesquisa que se inicia na universidade, mas se perpetua e continua aí na escola. Estamos no nosso quase limite de tempo. Eu acredito que não tenham mais perguntas, nem exposições. Eu queria agradecer aos professores e, antes de finalizar, colocar que tudo que foi falado aqui, tudo que é pensado aqui foi fruto de muita pesquisa, de muito esforço, que não foi algo imposto por professores, não é algo que é colocado nas grades curriculares das ementas, das disciplinas que a gente cursa na graduação. Muitas vezes, dependendo do curso de graduação, não é o nosso caso, mas às vezes não é fomentado. Tudo parte da própria autonomia dos alunos, tudo parte da necessidade, claro, primeiro, dos professores produzirem e da vontade de incentivar, mas também tudo que a gente faz, nós precisamos que vocês tenham também a ação. Né? Nós somos o centro do processo de ensino e vocês são o centro do processo de aprendizagem. Eu penso dessa forma, tem outras pessoas que pensam de outra forma, mas eu acredito que isso coloca vocês no sentido da autonomia, né? Da busca também pela continuação da formação de vocês através do que nós estamos ofertando, do que tem aí nesse mundo para descobrir, para investigar, para refletir. Então, é preciso que vocês também se mostrem interessados, que vocês busquem o próprio aprendizado, ok? Antes de finalizar, eu gostaria de perguntar aos professores se eles têm mais alguma coisa para acrescentar, algumas palavras finais, tá? E lembrar que amanhã, neste mesmo horário, às 9 horas, eu estarei apresentando uma palestra sobre minha dissertação, que vai tratar sobre corpo, envelhecimento e educação física, lá no canal Saúde, no YouTube. Já coloquei o link, vou colocar novamente, se inscrevam e participem. Professores, fiquem à vontade. Eu queria agradecer, né, o convite e agradecer a você, Lígia, né, pela condução maravilhosa e pelas contribuições. Quero agradecer também ao César, prazer conhecer César. E foi muito legal esse link da nossa pesquisa, né, e ver aí que a gente nem combinou nada, mas casou tão bem aí nossas temáticas. Eu aprendi bastante com você, foi um prazer. Quero agradecer também aos alunos que ficaram aqui até o final, né, que participaram. Espero que a gente possa se encontrar em breve. Obrigada. Como considerações finais, eu gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar, né, os organizadores do evento, muito rico, e particularmente a professora Lígia pela condução dos processos e intervenções. Queria dizer também que foi uma grande satisfação conhecer a professora Clarice.
Eu sempre ouço falar, uma colega nossa lá do programa está lá, do programa de pós-graduação está lá no curso, o Felipe fala, mas quem é a professora Clarice? Hoje eu conheci em alto estilo, né? Aprendi também muito com você, professora, uma grande satisfação. Espero que em breve a gente faça aí alguns empreendimentos de pesquisa e pedagógicos juntos. Queria também parabenizar os alunos que se mantiveram aí. Eu sei como é difícil esse negócio de tecnologia, né? De quanto a gente muda um pouco a nossa concentração ela dispersa nessa questão, mas o bacana é que esse material vai ficar arquivado, né? Então, isso daí eu acho que é uma grande... E eu quero finalizar com uma frase que eu sempre falava na minha prática aí no IFCE, e eu continuo tendo ela como uma referência. É uma fala do Rubem Alves. Ostra feliz não produz pérola, né? Ele diz assim, que a ostra, para que ela produza uma pérola, ela tem que ter uma pedrinha lá dentro dela que fica incomodando ela. Essa pedrinha, às vezes, nem sempre é dor, mas ela pode estar relacionada a uma cobrança de um professor, ela pode estar relacionada a uma curiosidade que inferniza a nossa vida sobre alguma coisa na realidade, na nossa vida. Então, é isso que move o nosso agir crítico, reflexivo e nos direciona para o caminho da pesquisa, é essa curiosidade. Então, Ostra Feliz não produz pérola, continue aí buscando produzir pérolas a partir de uma dimensão de comprometimento, a partir de uma dimensão de muito estudo, né, de busca do conhecimento incessante, disciplina e humildade acima de tudo, né? Um grande abraço a todos. Obrigada, professores, por participarem, por contribuírem. Obrigada aos alunos. Estejam conosco nas próximas palestras, nos próximos debates, participem, se envolvam, vai ser muito valoroso para vocês, muito rico. Todos os links serão divulgados no grupo do WhatsApp e também no grupo dos informes. Espero que vocês tenham gostado. Olha lá a filhinha do César. Que linda! Pesquisadora mirim. Vou interromper a gravação, espero que vocês tenham gostado e até amanhã.